Fala pessoal, tudo bom com vocês? Na aula de hoje eu trago finalmente o começo da nossa série a respeito do LT-Spice. É um programa simulador de circuitos. Ele é leve, mas é muito poderoso. Ele é do tipo Spice, então a gente consegue trazer componentes externos para dentro dele para fazer simulações com componentes fora do universo da Analog e da Linear Technologies. É muito bom que os profissionais e os estudantes aprendam a trabalhar com algum simulador de circuitos, porque ele vai nos ajudar a economizar tempo e material no desenvolvimento dos circuitos. O profissional vai conseguir projetar melhor e o estudante vai conseguir aprender a melhor como que funcionam os circuitos. Então, se você é um estudante de técnico ou um estudante de engenharia, participe dessa sessão de vídeos a respeito da LT-Spice. Faz muito sentido você aprender como que funcionam os circuitos lá no detalhe e a gente consegue economizar muito tempo de montagem de circuitos, analisando os circuitos via simulação. Se você tem alguma proposta de circuito ou de componente para analisar via LT-Spice, coloque aí nos comentários. A gente pode analisar junto aqui nessa série esse seu pedido. Se você quer continuar aprendendo LT-Spice, se inscreva aqui no canal. Toda semana eu vou trazer um vídeo novo a respeito desse programa e com mais outros projetos e outros componentes eletrônicos também. Beleza, pessoal? Vamos desenvolver essa habilidade nova então de simulação de circuitos? Vem comigo! Boa pessoal, tudo bom com vocês? Então vamos começar. Então a gente tem agora uma gama de componentes excelente mesmo. Além disso, a linguagem Spice ela é uma linguagem, digamos assim, universal para você fazer simulações de circuito e fazer cálculos dos parâmetros desse circuito. Então, como ele utiliza essa linguagem, você consegue importar outros componentes de outros programas, né? O PSpice, né? Outros simuladores que a gente tem aí disponível no mercado. Algumas fabricantes, por exemplo a Texas, né? A National, eles disponibilizam nos sites deles alguns modelos, não são todos componentes, alguns sim. Eles disponibilizam o modelo Spice. Aí você faz download desse modelo Spice e consegue importar aqui dentro do LT-Spice. Isso vai ser assunto de uma aula no futuro. Mas eu só estou reforçando aqui a grande vantagem de aprender a usar esse aplicativo. Então, uma vez instalado, a gente vem aqui, essa aqui é a tela inicial dele, né? Reparem que a minha versão é a mais atualizada, eu fiz questão de atualizar aqui, é a versão 17, ok? Confiram aí se vocês já têm essa versão e atualizem, porque aí vocês vão carregar mais e mais componentes junto do LT-Spice. Para começar, né, reparem que todos os botões, a maioria deles pelo menos está cinzinha, né, então a gente precisa começar um novo circuito. O novo circuito, a gente clica nesse primeiro botão, New Schematic. Clicou aqui, a gente já tem uma tela cinza. Essa tela você consegue mudar a cor, você pode pôr um fundo branco, se preferir, alguns preferem fundo branco. Eu prefiro fundo cinza mesmo, né? Eu já me acostumei a utilizar o LT-Spice dessa forma. E aí a gente vai ter vários botões aqui em cima, a gente pode passar por alguns deles, né? Então, por exemplo, aqui fala do Control Panel, aqui é o botão de Run, né, onde eu vou rodar a minha simulação, o botão de Halt ou Stop, é onde eu paro a minha simulação, os zooms no circuito, são esses botões aqui, organizar janelas, aqui é para abrir o gráfico, copiar e colar, fazer uma procura, de imprimir, e aqui são os comandos para a gente desenhar o nosso circuito, para a gente montar o nosso circuito, né, são todos desde o Wire até esse Drag aqui. Tem também esses outros aqui que são de girar e de espelhar, e também de escrever texto e escrever comandos. Então, a aula de hoje vai ser uma aula mais introdutória, eu não quero assim demandar tanto tempo de vocês, e também eu acho que é legal a gente fazer uma introdução, fazer um circuito simples aqui, mostrar algumas possibilidades, e aí vocês vão praticando. E aí com as aulas seguintes eu vou trazendo propostas de circuitos diferentes,
às vezes eu vou trazer um componente para explicar, e aí eu explico dentro da LT Spice, e aí a gente vai desenvolvendo novas habilidades dentro do programa. Então, para começar, eu quero relembrar uma aula aqui, que foi uma das primeiras aulas do canal, que eu falei a respeito de resistores. Nessa aula de resistores, vou deixar o card aí para vocês, eu falei a respeito de tensão, falei a respeito de corrente e de resistência. Então a gente pode falar a respeito desses 3 parâmetros. É uma aula introdutória, muitos de vocês provavelmente já sabem de cor e salteado isso, mas é legal a gente ver aqui na prática do LT Spice como que está acontecendo. Se você ainda também não sabe o que significa tensão, corrente e resistência, assistam aquela aula de lá e voltem para cá e assistam também essa aula para a gente conseguir fazer um complemento junto com o LT Spice. É legal também aprender o indutor e o diodo. Isso aqui não é um componente, não é uma porta END, né? É só o símbolo. Mas se eu clicar aqui, ele vai abrir uma janela de procura de componentes. E aqui, o que ele traz para a gente? Ele traz uma lista de componentes básicos, que são esses aqui, a partir desse BI, né? Que é uma fonte de corrente comportamental, digamos assim, arbitrária, e aí ele vai até esse último que é o Zener. Tá? Esses são os componentes simples. Esses outros que estão aqui desde o ADC até os switches são componentes mais, digamos assim, eles estão categorizados aqui, porque se eu entrar, por exemplo, dentro de ADC, ele já tem aqui ó, os conversores análogo digital, tanto da linear quanto da analog. Então aí é como se fossem pastinhas, né? Então aqui eu tenho outra pasta de comparadores, então tenho vários outros comparadores aqui. E assim por seguinte, né? Tenho aqui filtros miscelâneos, amplificadores operacionais, relacionados à energia, power e tal, chaves. Então, é bom entender como que é essa distribuição de componentes, porque também a gente consegue trazer outros componentes e aí eles vão criando ou novas pastas ou eles vão ficar aqui no meio, tá? É legal você entender como que funciona essa organização aqui. Então, o que a gente precisa primeiro? A gente precisa de uma fonte de tensão. A fonte de tensão é esse voltage, ok? Você pode tanto selecionar um que você viu aqui lendo, ou você pode procurar, né? Então vem cá, voltage. Aí ele já vai lá para o voltage. Ah, eu sei o nome de um CI, por exemplo. Ah, eu quero o LT1001, que eu sei que é um amplificador operacional. Lá, ele já foi direto para o amplificador operacional dentro da pastinha de amplificadores operacionais. Entenderam? Então, se você sabe o código de um componente, você pode começar procurando pelo código do componente. Então, vamos inserir primeiro a nossa fonte de tensão. Coloquei aqui. Reparem que ele já numerou a que eu coloquei e ainda continua com o cursor com uma segunda. Então, se eu fosse inserir uma segunda fonte de tensão, ele já tem lá um V2. Eu posso tanto clicar com o botão da direita ou dar ESC, que ele vai sumir. Entenderam? Depois, a gente vai inserir o resistor. O resistor eu posso selecionar por aqui. Posso vir aqui dentro de componentes e eu vou ter um resistor, ele vai estar aqui como res, ok? Ou eu posso apenas, primeiro atalho, R. Digito R no meu teclado e já vem um resistor. Vou colocar 3 resistores aqui. Se você quer girar o resistor, você dá um Ctrl R, ele vai girar. É a mesma coisa que fazer esse aqui, ó, rotate, ok? Então, girei. Quando eu aperto espaço, ele vai dar zoom no meu circuito inteiro. Entendeu? Se eu fizer um scroll, eu posso fazer tanto zoom para trás quanto zoom para frente. Beleza. Agora vamos conectar os nossos componentes. Eu venho aqui em Wire. Ele já viu que ele habilitou um cursor diferente, né, com esse pontilhado para facilitar para a gente. E aí eu vou conectar aqui dessa forma. Aqui, cliquei um resistor no outro, conectei esse aqui e aqui. Quando é nó, ele faz o quadradinho azul, né, indicando que ali tem um nó. Se não devia ter um nó, você tem que apagar. Então vamos supor, eu errei, eu venho aqui e clico del. Aí ele mudou para essa tesoura, e aí o que você quiser apagar, você clica em cima, tá? Simples assim.
Quero sair do comando que eu estou selecionado, eu posso também dar ESC. O ESC sempre é uma tecla que você vai usar muito, ele sai daquele comando ou daquela opção que está selecionada. Volto aqui no Wire. Então eu queria aquele nó, eu só fiz para exemplificar. Ok? Outra coisa, o LTSpice, para ele rodar a simulação, ele sempre tem que ter um ground, né? Ele sempre tem que ter esse símbolo aqui, o ground, instalado em algum ponto do circuito. Por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente for analisar, eu quero fazer o retorno aqui de corrente, né? Então eu venho aqui e desenho dessa forma, né? O que a gente costuma ver nos livros, nos exercícios e coisas do tipo. Esse circuito funciona, né? A corrente vai sair aqui da fonte de tensão, vai passar pelos resistores e vai voltar para a fonte de tensão. Ele não tem problema nenhum. O problema é que o LTSpice ele precisa ter um ground para usar esse ground como referência. Ele precisa ter esse símbolo conectado em algum ponto do circuito. Então, por mais que a gente saiba que o circuito está bonitinho, está perfeito, eu vou colocar o ground. Então, só para deixar, digamos assim, esteticamente melhor, eu apago esses fios aqui e vou fazer esse movimento aqui, ó, o drag. O drag eu arrasto, então eu arrasto esse ground para cá. E aí eu uso um novo ground para esses dois pontos. E a gente sabe que todos eles estão interligados. Ok? Então, agora já temos um circuito desenhado. O que a gente precisa agora? Vamos estabelecer uns valores. Então vamos escolher alguns valores aqui. Para editar o componente, eu clico com o botão da direita em cima do componente, quando aparece essa mãozinha. Então reparem que tem que ser em cima do componente, porque se eu fizer aqui, ele vai editar o nome V1. Né? Então vou supor, eu não quero que chame V1, eu quero que chame VFont. Aí ele virou VFont, tá? Ah, esse R2 aqui eu não quero que seja R2, eu quero que seja carga. Então vou chamar ele de carga. Tá? Então vou renomear esses dois só para exemplificar. Mas vamos editar agora a tensão. Qual que é o valor de tensão que eu quero aqui? Eu quero uma tensão de 12 volts. E aí ela já está com 12 aqui. Se você colocar um V no final, não tem problema nenhum. Ele vai entender também do mesmo jeito. Tá? O V ele simplesmente ignora. E agora vamos colocar alguns valores para os nossos resistores. R1, coloquei com o segundo botão. Reparem que eu tenho três campos para editar. Eu tenho o de resistência, então eu vou indicar aqui 1K. Eu posso dizer que 1K é tanto 1000 quanto que, eu vou editar o de cima, quanto 1K. Ele entende perfeitamente que 1K é igual a 1000. Porque o que está aqui são ohms, tá? O que eu tenho que indicar é em ohms. Então, se eu, por exemplo, eu tenho que indicar um resistor de 1 mega, o mega, infelizmente, é diferente. Não é o M, é um meg, tá? Eu tenho que escrever dessa maneira, 1 meg, senão ele não vai entender o M sozinho. Uma vez indicado aqui, vou voltar para o meu para 1K. Ok. E aí a carga, eu vou colocar um valor aqui, vamos supor, de 870 ohms. Ok? Então, temos o nosso circuito já com os valores, né? Está pronto para ser simulado. Então, o que eu preciso agora? Eu preciso colocar um código de simulação, que é digamos assim, é um comando para que o LTSpice entenda a simulação. Como que ele faz isso? Ele vai fazer automaticamente, ele vai abrir a janela quando eu clicar aqui em Run. Cliquei em Run, ele tem vários tipos de simulação, ok? Então, o que a gente vai usar hoje é essa simulação transiente, onde eu vou colocar um tempo que ele quer que seja simulado, e aí ele vai rodar aquele circuito por aquele tempo. Como a gente sabe que esse circuito ele já está, digamos assim, estável, a gente vai ver um gráfico constante ao longo do tempo.
Agora, se a gente sabe, é uma senoide, é um filtro, é um circuito que está oscilando, é um circuito temporizador ou coisa do tipo, essa análise de transiente é muito válida, tá? Ela é muito útil. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o tempo, posso pôr, por exemplo, 1 segundo, aqui é o tempo em segundos. Eu quero simular apenas 1 milissegundo, eu ponho um mzinho, que é 1 milissegundo, e as outras configurações a gente não vai mexer. Então, esse aqui seriam para análises mais complexas, né? Quanto que ele vai estar salvando, quanto que é em passos de análise e coisas do tipo. Esses aqui a gente vai olhar com mais calma em simulações mais complexas, bem como os outros tipos de simulações, né? De análise de circuitos. Aqui, essas outras opções a gente não vai olhar hoje. E aí, ele já simulou. Então, uma vez que eu dei o OK ali, ele já simulou. Reparem que ele inseriu aqui no meu circuito esse ponto tran 1M, que é justamente o comando para ele conseguir rodar. Se esse texto tiver em cima do circuito, eu quero colocar em outro lugar, eu vou lá e faço um drag, que é o F8. Então, se você usar o F8, você pode arrastar aqui, ok? Beleza, ele abriu aqui essa janela, né, que não tem nada. E ele abriu, e eu vou ter aqui o meu circuito, né, espaço, dei um zoom. E aí o que eu faço? Assim que eu rodei, ele vai abrir para a gente as probes. Aqui, ó, reparem que ele abriu as probes. Né? As probes, para que servem? Servem justamente para eu medir o que aconteceu no meu circuito. Então, se eu medir aqui, qual a tensão que vai ser? Vai ser 12 volts, né? Porque eu estou conectado à minha fonte. Vamos lá, vamos conferir. Ele vai dizer aqui para mim no gráfico, aqui ó, 12 volts, ok? Reparem nesse nome aqui, ó, N0001. Isso aqui ele chama de nó 1, né, em inglês node. Por que ele faz isso? Porque cada ponto do circuito é um nó. Então todos esses componentes, esses três componentes aqui, o R1, R3 e a fonte, estão conectados no nó 1. E ele indica aqui nessa parte de baixo, ó. Reparem aqui embaixo do tran. Olha lá, ó, N0001, Operation Point. Está lá 12 volts. E aqui ele chama de N2. Olha lá, ele já está dizendo que aqui o valor é 5,58. Mas se a gente quiser olhar no gráfico, eu cliquei e está aqui, ó, 5 ponto alguma coisa. Eu quero olhar melhor. Como que eu faço? Eu venho e dou um zoom aqui, ó. Olha lá. Então, tenho aqui os 5,58 volts. Quero voltar o gráfico, eu clico nesse zoom com um xizinho. Aí ele volta para todo mundo. Eu quero analisar os gráficos independente. Eu clico com o segundo botão e adiciono aqui Add Plot Pane. Ele adicionou um segundo pane, né, um segundo painel de gráfico. Como que eu ponho o gráfico aqui? Eu pego ele e arrasto aqui, ó. Simples assim, olha que legal. Né? Eu já arrastei um para o lado para o outro. Agora vamos analisar a corrente. Então vou deixar o de tensão aqui e agora eu quero que ele coloque a corrente aqui. O que eu faço? Eu tenho duas maneiras. Eu posso vir aqui e adicionar a corrente, Add Trace, e aqui ó, eu posso ter a I carga, IR1 e IR3. Então ele vai adicionar as três correntes. Olha lá. Então, o I carga, eu cliquei em I carga, ele vai abrir essa janelinha aqui, olha só. E eu posso mexer ele ao longo do tempo para ver a corrente oscilando. A gente sabe que nesse caso a corrente não está oscilando, então está 6,41 mA. E aí eu posso ir trocando. E R1, olha lá, 12 mA. E R3, 6,41 mA. Perfeito, pessoal? Então, essa é uma forma de medir corrente. E a outra forma de medir corrente é eu clicando aqui em cima do componente. Reparem que ele está aqui com a probe, né, com uma vermelhinha, e aqui ele está com uma probe diferente, que é tipo um círculo com
uma setinha passando por dentro. É uma probe de corrente, né? Aquela probe que vai em volta do fio. Então aí quando eu clico aqui, ele vai abrir um novo gráfico. Como ele já está aqui, ele não inseriu. Agora, como que eu faço se eu quiser saber a potência do meu componente? Então eu vou adicionar um novo plot plane e vou colocar aqui. E para medir a potência, tem também duas maneiras. Vou ensinar as duas. Então, a maneira primeira é você clicar o Alt, e aí ele sai de medição de corrente para esse termômetro, tá vendo? Ó, um termômetrozinho vermelho e verde aqui. E clica em cima do componente. Aí ele vai inserir naquele novo plot plane a sua potência. E reparem que ele dá aqui em miliwatts, né, 144 miliwatts. E olha só, ele não dá a potência, ele não faz PR1. O que ele faz? Ele faz VN1, né, que é a tensão que está aqui, até aqui, do ground, vezes a IR1. Ou seja, ele está calculando a potência no braço. E isso eu consigo também inserir. Então vamos supor, eu quero saber a potência da carga. Eu preciso só multiplicar o VN002 pela corrente da carga. Então eu posso vir aqui, Add Trace, ponho esse cara aqui, depois ponho esse carga e venho aqui e edito. E insiro um vezes aqui no meio. E olha só o que vai dar. Olha lá, deu a potência na carga. Ela está com 35 miliwatts. Legal, né? Agora, e se eu quiser e se eu precisar saber qual que é a tensão que está em cima desse R3 somente? A gente sabe que a tensão é daqui até aqui, mas a probe ela vai sempre medir, quando eu clico, em relação ao terra, né, em relação ao meu GND aqui. Como que eu faço para saber só do R3? Existe uma manhinha. É você segurar o mouse, o botão do mouse. Então eu venho do positivo até o negativo. O positivo é aqui. Então eu aperto e reparem que ele abriu uma segunda probe, olha só, tá branquinha. Quando eu venho para cá, ela vai ficar preta, olha só. Então aqui é o negativo. Solto ela, aí ele vai dar um V do N02, do N01 até o N02. Olha lá. Aqui, essa linha azul, ó, V do N01 até o N02. Nesse resistor, temos 6,41 volts. Entenderam? É assim que a gente mede uma tensão sem ser em relação ao terra, em algum outro referencial que a gente queira inserir no circuito. Beleza, pessoal? Então essa aula introdutória que eu queria passar para vocês, alguns comandos básicos, né, de medição principalmente, usando o LT-Spice, como que a gente insere alguns componentes, como que a gente interliga esses componentes e fazer uma simulação simples. Então, nas próximas aulas eu vou analisar alguns outros componentes que a gente ainda não analisou no nosso canal, vou analisar de outras formas, né, transistores e diodos e capacitores, usando também o LT-Spice. Então, fiquem ligados aqui no canal, se inscrevam aqui no canal para continuar acompanhando essas aulas, e se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem alguma sugestão de aula ou de algum componente que queiram ver aqui no LT-Spice, escrevam aí nos comentários e eu vou ter o prazer de fazer essa aula para vocês. Beleza? Um abraço e até a próxima!